Olá pessoal, meu nome é Edipo Santos, aqui sou professor de hardware da Microcampo de Santos, né? Hoje eu vou mostrar para vocês uma solução muito funcional, como diria a minha amiga Maíra, e simples, né? Que você pode utilizar no seu dia a dia. De repente você teve o mesmo probleminha que eu já tive aqui várias vezes, até encontrar essa solução. A solução é a seguinte, vou mostrar aqui para vocês o site do fabricante. O nome do software que eu vou utilizar aqui é chamado Input Director, está aqui bem grande, né, no meu lado direito, Input Director. O que esse programa faz, né? Vamos lá. Imagina a situação em que você precisa controlar 2, 3 ou mais computadores utilizando um único teclado e um único mouse. Então, antes de conhecer esse programa, né, eu queria muito fazer isso, porque eu uso aqui o meu notebook, está do meu lado esquerdo, e utilizo esse desktop que eu estou aqui gravando a videoaula. E por muitas vezes, às vezes eu estou usando aqui o desktop, né, e preciso fazer alguma coisa no notebook, e aí eu sempre caio naquele dilema de tentar utilizar o mesmo mouse, né, passar o mouse aqui da tela para a tela do notebook, né, e a mesma coisa com o teclado, tentar digitar aqui e fazer com que a informação que eu estiver digitando apareça no notebook. E, felizmente existe uma solução, ou na verdade existem outras soluções também. Mas aqui eu vou mostrar hoje se chama Input Director. Então, deu para entender mais ou menos a ideia aí do que ele vai fazer, né? Ele vai permitir controlar 2, 3 ou mais computadores usando o mesmo teclado e o mesmo mouse. Tá? Ele é muito simples de fazer a configuração, não vai exigir muito conhecimento seu técnico, né? E o que ele exigir aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Que é muito simples. Então, você vai acessar o site do fabricante, vou estar deixando o link aí também abaixo da postagem, né, do vídeo. Tem aqui www.inputdirector.com, tá? Acessando o site, você vai cair direto nessa telinha que ele mostra aqui em inglês, né? Como é que é a configuração, para que ele serve, alguns prints da tela, tá? Lembrando que o meu computador master, ele pode ter duas telas também, não dois computadores, tá? Entenda, ele pode ter duas telas e o meu notebook uma tela só, né? Eu posso usar um master com duas telas para controlar 2 notebooks, 2 computadores ou 3, tá? Existem algumas opções aqui diferentes, tá? Neste caso aqui eu vou utilizar um único computador, tá? O desktop aqui com uma tela para acessar, né, o meu notebook, tá? Que está aqui do meu lado esquerdo. Então, você vai clicar aqui em Download, né? Que tem aqui um menuzinho do lado direito, clique em Download, vai aparecer aí a nossa página de download. Observação importante a fazer com relação ao download, que é a seguinte: existem aqui duas versões, né? Para que esse programa funcione, você vai ter que instalar ele nas duas máquinas, tá? Na máquina que vai ser a controladora, né? Vou chamar de master, e a máquina que eu vou controlar, que eu vou chamar de slave, tá? A minha máquina controladora e a minha máquina slave tem que ter a mesma versão. Então eu não posso instalar a versão aqui 1.2 no meu slave e o 1.3 no meu master, tá? Pode dar conflito. Ok? Então baixe a mesma versão. Se você utilizar a 1.2 aqui, baixe as duas nos dois computadores, tá? No meu caso aqui, eu estou utilizando a versão 1.3, tá? Eu não vou baixar porque eu já tenho ele. É super simples de instalar, né? Assim que você fizer o download, é só avançar, 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 concluir, não tem segredo nenhum, coisa de Windows. Depois que você baixou o programa, né, instalou, ele vai aparecer aqui na sua sys-tray, né? Ou seja, naquela barrinha que fica próximo ao relógio aí do seu computador. Então tem aqui o ícone dele, ó, ID. Já aparece aqui que esse computador é o master e o IP dele é 192.168.1.2. Eu já vou falar de IP para vocês. Vamos lá, vou abrir aqui meu programinha, já estava aberto aqui. Antes de eu começar a fazer a configuração dele, explicar como é que ele funciona, o requisito mínimo para que esse programa funcione é o seguinte: eles precisam estar em rede. O computador master, que vai ser o controlador, e o computador slave, né, que vai ser o controlado, precisam estar em rede. Eu disse que eles precisam estar em rede e não na internet, ok? Você não precisa necessariamente que os dois computadores estejam acessando a internet, apenas que eles estejam em rede, tá? No meu caso aqui, os dois acessam a internet, os dois estão em rede, tá? Mas não é um requisito. O único requisito é que eles estejam em rede. Bom, como é que eu verifico
qual é a IP e se eles estão conversando, se eles estão em rede ou não. É muito simples fazer isso, né? Para quem conhece aí um pouquinho já de rede ou de DOS, né? Sabe que a solução é muito simples. Então, vou digitar aqui, assim que abrir o Windows 7, né? O menu do Windows 7, você vai digitar aqui CMD, tá? Abreviação de Command, né? E aí vai aparecer aqui o programa que nós queremos utilizar, que é o cmd.exe, tá? Então, vou digitar aqui de novo, cmd. Vou abrir aqui o programa, pronto. Então, tem aqui o meu prompt de comando, né? Que é o programinha que eu vou utilizar para verificar qual é o IP desse computador, né? Qual é o endereço dele na minha rede. E vou verificar também se ele consegue se comunicar com o meu notebook, que está aqui do lado, tá? Então, o comando que eu vou digitar para verificar qual é o IP do meu computador é o comando ipconfig, ok? Esse comando aqui vai verificar quais são as configurações da minha rede, as configurações mais básicas, né? Então, eu vou abrir aqui o meu prompt, vou digitar aqui ipconfig. Eu estou digitando um pouco mais devagar aqui, porque eu estou usando uma mão para segurar o microfone e a outra estou digitando, tá? Então, não se preocupe com isso. Bom, digitei ipconfig, né? Vou apertar Enter, aparece aqui diversas informações. A que vai interessar para a gente é a configuração da minha máquina aqui, ó, endereço IPv4, né? Tá aqui, ó, 192.168.1.2. Então, o endereço dessa máquina aqui que eu estou utilizando, desktop, é 192.168.1.2. E aí você vai fazer esse mesmo comando, né? Digitar esse mesmo comando no notebook ou no outro computador que você quer controlar para verificar qual é o IP dele, tá? E aqui no meu caso o notebook tem o IP 192.168.1.2. Então eu vou anotar aqui para a gente não se perder, né? Vou digitar aqui Note. Então o IP do meu Note 192.168.1.1 e meu desktop, vou colocar desk, é 192.168.1.2, ok? Então o Note é o IP do meu notebook que está aqui do lado e desk é o IP do meu desktop que eu estou utilizando agora. Muito bem. Antes de fazer a configuração do input direct, eu também vou precisar verificar se eles estão se comunicando, né? Se existe realmente uma máquina com esse IP 192.168.1.1 na rede aqui, né? Que seria o meu notebook. Então, para verificar, nós vamos digitar aqui no prompt de comando o IP, o comando, perdão, ping espaço 192.168.1.1. Então, ping espaço 192.168.1.1. Ou seja, eu estou pingando, né, verificando se esse IP aqui existe. Se ele existir, se a máquina que contém esse IP, né, está realmente recebendo essa informação, está se comunicando com essa aqui, tá? Então, vou digitar aqui no prompt de comando, ping 192.168.1.1. Muito bem. Vamos lá. Ping 192.168.1.1. Perfeito. Vou apertar Enter aqui. Está disparando lá, né, os pacotes. Aí apareceu aqui a informação que é a que eu queria. Ele enviou 4 pacotes, recebeu os 4, né, não perdeu nenhum. Isso significa que o meu computador lá, o notebook, né, está recebendo a informação desse desktop. Então, estão se comunicando, tá? Faça esse mesmo processo também no notebook. Pinga 192.168.1.2. No seu caso aí você vai verificar qual é a IP da sua máquina, né? Para verificar se o notebook também se comunica com esse. Provavelmente vai funcionar, já que ele está se comunicando com o Note, mas faça o teste aí também, ok? Fiz isso, estamos comunicando, perfeito, bacana. Agora vamos fazer a configuração do input direto, que é simples, tá? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, como eu não tenho como mostrar para vocês aqui a configuração no notebook, né, que eu estou gravando um só, então vou mostrar como é que você faria a primeira configuração do notebook. Então primeiro você vai configurar o computador que vai receber, né, o mouse e o teclado do outro. Então no meu caso aqui o notebook, né, que vai ser meu computador controlado, né, o slave. Então você vai na aba slave, lá no notebook, né, estou mostrando aqui, mas você vai fazer isso lá no notebook ou no outro computador, né, slave configuration. Aqui embaixo você vai adicionar quais são as máquinas que podem controlar o seu notebook, o seu outro computador, né? Master Hostname. Então você vai clicar em ADD aqui embaixo e adicionar quais são as máquinas que você vai poder controlar o seu notebook ou o seu outro computador. Então eu vou clicar aqui em ADD 192.168.1. Qual a IP da máquina que eu vou que vai ser controlado aqui, né?
que vai receber o controle seria essa máquina aqui. Então você vai fazer essa configuração no notebook. Qual vai ser o IP que eu vou colocar? O IP do desktop. Ok? Lembrando que essa configuração que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse fazendo no notebook. Então você vai colocar lá, a máquina vai controlar o meu notebook, é 192.168.1.2. Ok? Então eu vou colocar aqui 2. Né? Você vai dar OK. Aqui ele deu um erro porque a máquina que eu estou colocando IP é essa máquina aqui. Então, na sua casa vai funcionar, porque eu não vou fazer essa configuração como slave nessa máquina. Tá? Então, vou dar OK aqui e vou cancelar, porque isso aqui eu vou fazer no outro computador. Muito bem. Você fez a configuração lá, não precisa fazer mais nada, é só adicionar o IP, fechar o input direto. Ele não vai fechar literalmente, ele vai ficar escondido aqui na barra de tarefas, né, perto do relógio, né, com o ícone vermelhinho, tá? Bom, abra agora o input direto na máquina que vai ser a máquina controladora, né, no caso a master, e clicando na aba Master Configuration, a gente vai configurar ela para acessar os outros computadores na minha rede, né, usando o mesmo mouse e o mesmo teclado. Então é super simples também, a mesma ideia. Eu vou adicionar aqui quais são as máquinas que eu vou poder controlar. Então eu vou clicar aqui na parte de baixo, na Slave Systems, em ADD aqui, né? ADD. Qual é a máquina que eu vou controlar na minha rede? Então seria lá o meu notebook, né? 192.168.1.1. Veja. Hostname 192.168.1. A porta aqui, né, você não mexe, tá? Que é a porta que o programa utiliza para fazer essa comunicação. Configurou o IP, clica em OK. Veja que ele vai adicionar aqui já 192.168.1. O interessante é que ele já verifica se ele consegue comunicação. Como ele conseguiu comunicação, apareceu esse setinha, né? Ele ticou aqui de verde dizendo que está conseguindo a comunicação com outro computador. Se tivesse dado erro, ia aparecer um X aqui. Então, se de repente o IP do meu notebook não fosse 192.168.1, fosse 10, por exemplo, ele ia dar erro, porque ele disse que não achou esse IP na rede. É por isso que é importante fazer aquele ping no começo lá, para verificar se as máquinas estão se comunicando. Tá? E se eu tivesse um terceiro computador para mim fazer o controle também? Bastava eu clicar em ADD, adicionar o outro IP. Então, vamos fazer um teste aqui, vou digitar um IP aqui, como se existisse uma outra máquina na minha rede, né? Colocar o 10. Né? Como não existe, vai aparecer que ele não consegue comunicação, tá? Só para a gente fazer o teste aqui. Vou clicar em OK. Olha lá. Slave não responde. Então, esse IP aqui, 92.168.1.10, não está recebendo, né, nenhuma informação. Né? Não está respondendo. Então, vou dar OK, veja que aparece um X, ó. Porque o 92.168.1.10 não existe na minha rede, tá? Eu vou deletar esse aqui. Então, eu vou clicar aqui nesse IP, delete, ok? Muito bem, só vou deixar aqui o computador que realmente eu vou controlar. Bom, o que eu faço agora? Mais nada, né? Já está funcionando, só tem um detalhe importante. Você vai poder usar o teclado e o mouse para os dois computadores, mas você não vai poder, por exemplo, arrastar uma janela lá do notebook que está aberta para cá. E vice-versa, ok? Você só vai poder usar o mouse e o teclado para controlar os dois, tá? O detalhe importante é o seguinte, nessa janela aqui inicial do Master Configuration, ele mostra aqui onde está o Master, do lado esquerdo ou do lado direito. Ele está dizendo aqui que o meu Master está do lado esquerdo, e o meu Slave, que é o meu notebook, está do lado direito. Mas na realidade está ao contrário aqui, né? O meu desktop, que é o que eu estou utilizando, está do meu lado direito e o notebook do lado esquerdo. Então só vou trocar a posição aqui para ficar mais fácil de eu entender, né? Então, deixa eu arrastar aqui. Muito bem. Então, meu master está do lado direito, né? E o meu notebook está do lado esquerdo. Muito bem. Então, basta eu passar o mouse para o lado esquerdo da tela, como se fosse passar realmente do monitor, que ele vai automaticamente para o notebook. Né? Ó, e quando eu volto, ele aparece aqui uma marcação em volta do mouse, para você de repente saber onde ele está, né? Para não perder ele de vista. Então, está configurado aí, funcionando. Né? Você pode arrastar a janela lá livremente. Lembrando que ela não passa, né, de uma tela para outra, é só para realmente você poder utilizar o mesmo mouse e o mesmo teclado controlando 2 ou mais computadores, ok? Então, super simples, mesmo que eu feche aqui o programa, ó, ainda está funcionando perfeitamente, eu não preciso necessariamente ficar com ele aberto ali, ele fica escondidinho aqui na barra de tarefas, ok?
Então é isso, pessoal, muito simples, muito fácil, faça bom uso desse programa, é muito legal, né? Você, de repente, na sua empresa que utiliza, e aí, às vezes tem que controlar 3, 4, 5 computadores, ficar trocando de mouse, teclado, indo um em um para configurar alguma coisa, você pode utilizar esse programa, é realmente uma solução muito funcional, ok? Então é isso, pessoal. Lembrando aí, acessem o nosso blog, o blog aí da Microcamp, né? O blog, esse aqui é o blog de hardware. Você que de repente não sabe o endereço ainda, né? Viu essa videoaula por outro meio, né? Tá aqui o nosso blog, www.bloghardware.microcampsp.com.br. Tem também o de TI, www.blogti.microcampsp.com.br, né? De qualquer forma, acessando um, você tem os links aqui em cima para os outros, né? Temos também o blog de web design, de informática e o de idiomas, o ABC, ok? Então é isso, pessoal. Faça os comentários, se tiver dúvida, comente lá na nossa postagem, tá? E aí nós vamos procurar resolver o seu problema o mais rápido possível, ok? Então é isso aí, um abraço, até mais.